Louvado seja Deus, toda honra e toda glória ao nome de Jesus. Vos cumprimento com a paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais um momento de oração. Estamos orando, pedindo a Deus uma mocidade forte e vencedora. Nós temos aqui os pontos principais da oração. Primeiramente, a vida espiritual, porque quando a vida espiritual vai bem, tudo se torna mais fácil. Então vamos estar durante esta semana, até sábado, permitindo Deus, vida espiritual, vida física, vida moral, vida familiar, vida estudantil, vida profissional e vida sentimental. Tudo isso envolve a vida da mocidade, dos adolescentes, e nós, como servos de Deus, principalmente nós obreiros, temos que dar nossa cobertura espiritual para essa juventude. Não é fácil, querido, um jovem ser crente de verdade. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para nós que somos obreiros, para os casados, principalmente para os jovens, a mocidade, adolescente. Servir a Cristo em pleno século XXI é um desafio imenso, é um desafio muito grande, e só Deus sabe. Aqueles que estão enfrentando um desafio estão de pé pela misericórdia e a graça. Todos nós, mas tem um que está passando desafios grandes, e eu te convoco a orar. Permanecer em oração por todas as áreas das vidas desses jovens, desses adolescentes. Principalmente você que é pai, você que tem filhos jovens, filhas, adolescentes, você que é avô, tem seus netos aí, minhas netas ainda são crianças, mas eu tenho uma filha ainda também, graças a Deus são casadas, mas são jovens. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos ao Deus dos céus. Amado e eterno Deus, amado e eterno Pai, te damos graça, meu Deus, por chegarmos mais uma vez, Senhor, de levantar nossa voz em oração, como nosso apoio, a nossa cobertura pela vida da mocidade, Senhor, a vida do jovem, a vida dos adolescentes. Senhor, meu Deus e meu Pai, orando Jesus Cristo nessa tarde, aqui no Brasil, ó Deus bendito, apresentando também os continentes africanos, já são início de noite, ó Deus bendito, ó Deus poderoso, e nesta tarde, Senhor, para a glória e a misericórdia do Senhor, pedimos a Ti, Senhor. Os Teus olhos estão fixos sobre a face da terra, contemplando, meu Deus, o passo de cada pessoa. Senhor, meu Deus e meu Pai, e numa tarde como esta, Senhor, em apresentar diante do Teu trono a milhões e milhares de jovens, Jesus Cristo incluindo tantos jovens, moças e moços, as adolescentes,
ó Deus, que faz parte da igreja, jovem que foram tirados lá do monturo do pecado e estão hoje servindo a Ti e enfrentando uma dura batalha em casa, porque os pais ainda não entenderam Jesus. Eu quero clamar por socorro ao Senhor agora. Só Tu sabe, Deus, quantos moços, quantas moças vivia numa vida depravada, vivia numa vida de imoralidade terrível, mas o Seu Espírito Santo, ó Pai, o convenceu. O Senhor revelou-se a estas vidas e eles e elas, Senhor, entenderam, obedeceram à chamada divina. Estão na igreja, Senhor, mas a luta é terrível em casa porque os pais não compreendem e não entenderam até o momento. E eu quero pedir o socorro, Deus, para que esta moça não desista de Ti, Jesus, por causa da ignorância dos pais. Oh, meu Deus, estrutura esta vida espiritual, emocional, psicológica. Se revela sempre para estas vidas, Senhor Espírito de Deus, para que ela tenha grandes convicções, para que elas possam, meu Senhor Jesus, permanecerem em meio às afrontas, em meio à zombaria, em meio ao escárnio dos pais e até dos irmãos, daquele que tem irmãos, irmãs. Aleluia! Ó Espírito de Deus, dá graça, Senhor, manifesta Teu poder, enche do Teu Espírito Santo. E eu quero apresentar, meu Deus, a vida familiar de todos os jovens, de toda a mocidade e adolescente, porque, Deus, o ambiente familiar é o ambiente que convivemos a maior parte do tempo da nossa vida. Ó Deus, o ambiente familiar é onde nós passamos o maior tempo da nossa convivência. Espírito de Deus, abençoa, Senhor, os pais desse jovem. Cria uma situação para revelar que Tu, Espírito Santo, estás na vida dos filhos deles, que isso não é uma questão de religiosidade, isto não é uma questão de mudança de religião, Senhor, mas foi um encontro com os céus que eles tiveram, foi a obediência à Tua chamada, Jesus. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus Cristo, conduz, meu Deus, toda esta juventude e adolescente que serve ao Senhor, porém os familiares ainda perseguem com palavras indiretas, com chacota, com zombaria. Espírito divino, oh glória a Deus, fortalece cada vez mais a fé desses moços e moças. Ó Deus bendito, ó Deus maravilhoso, Rei dos reis, Cordeiro divino, Senhor, e apresento Jesus Cristo, a mocidade e a adolescente que Tu sabe que a maioria estão no mundo, meu Deus, dominado pelo pecado,
e pelas concupiscências da carne e dos olhos, porque não recebeu ainda o conhecimento da verdade. Ó Espírito Santo, eu te peço nesta hora, enche a mocidade da igreja de poder, de autoridade, de unção e graça para evangelizar. Meu Deus, as tuas filhas, os teus filhos na escola e na faculdade, que o resplendor de tua palavra possa brilhar no rosto desta jovem, desse jovem, para atrair e chamar a atenção daqueles que estão em treva, porque, Senhor Jesus, nós que servimos a Ti por obra e graça do Senhor, somos a luz do mundo, e aonde a luz resplandece, aonde a luz brilha, Deus, a luz é chamativa, a luz chama atenção, e eu te peço nessa tarde, Espírito Santo, através do resplendor da luz divina na vida deste moço, desta moça. Oh, glória a Deus. Começa a chamar a atenção dentro da sala de aula, Senhor. A turma aonde estuda a tua filha, o teu filho, mesmo sem palavras, Senhor, o comportamento, aleluia, a atitude, oh glória a Deus, e começa a revelar, Jesus, um despertamento na mente, no coração daqueles que estão em treva. Aleluia, tu sabe como salvar, tu sabe como libertar. Nas faculdades também, Jesus, ajuda tua filha, teu filho a ser forte, dizer não para os convites dos colegas. Ajuda teus filhos a vigiarem, ó Deus e Pai. Acende, meu Pai, um alerta dentro de cada uma das tuas filhas na faculdade, como uma campainha, alertando a vigiar. Amado e eterno Deus e Pai, quero pedir também a bênção sobre a vida espiritual da mocidade da igreja, Senhor. A mocidade, os jovens, as meninos, meninos, os adolescentes. Senhor, o propósito, o alvo é a mocidade. Tu sabes, Senhor meu Deus, que as crianças também precisam, mas estamos no propósito, é a mocidade, Pai, o alvo é a mocidade. Tu sabes quantos jovens, Senhor, tu contempla os quatro cantos da terra, tu contempla, Jesus, a juventude de toda tribo, povos, línguas e nações. Ó Senhor, tu sabes a vida espiritual daqueles que nasceram em um lar cristão. Os pais ensinaram o princípio, ó Deus bendito, Deus eterno. Mas a vida espiritual, Senhor, ela não depende inteiramente dos pais. Ela depende de uma busca individual de cada ser humano. Ó meu Deus, e tu sabe que há muitos jovens, moças e moços, têm uma grande dificuldade em se relacionar com o Senhor Espírito Santo. Aleluia! Ainda, meu Pai, mesmo que são crentes, ainda não puderam entender a voz divina, porque são inexperientes. Mas o meu dever, meu Pai, como ministro do Evangelho, dispenseiro dos mistérios divinos, e como um orador que tu me chamaste, Pai, para este ministério da intercessão, o Senhor trouxe ao meu coração, e hoje é o segundo dia
deste propósito e com o apoio de alguns irmãos e irmãs que estão orando também. Ó meu Deus, ó Espírito Santo, Tu habitas em nossa vida como igreja. E eu peço a Ti, Espírito Divino, de alguma forma, não sei, traz o despertamento. Sabe, Deus, aquela sede, aquele desejo, aquela vontade. Coloca essas coisas no coração desse adolescente, dessa adolescente. Porque o conselho, os pais têm estimulado, os pais têm incentivado, mas parece que os ouvidos estão fechados. E eu peço agora, Espírito Santo de Deus, abre os ouvidos espirituais e que um desejo possa brotar no coração de cada adolescente, de cada jovem, de cada moço. O desejo, aleluia, ser atraído pela palavra. Oh, glória a Deus! É só o Senhor quem pode fazer isso, Espírito Santo. Quantas vezes, ó Deus bendito, moços e moças, eles olham a Bíblia e não conseguem enxergar a Bíblia. Até o momento, Deus, eles vê a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Mas eu peço um milagre agora, que da próxima vez, ó Pai, que milhões e milhões de jovens ver a Bíblia, ó Deus, olhar para a Bíblia, ó Deus bendito, em cima de uma mesa, aonde estiver, ela possa sentir uma atração do céu agora, atraindo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, no momento como este, ó Pai, bendito és Tu, ó Rei da glória, porque o Senhor é santo, o Senhor é fiel. Espírito Santo de Deus, traz esse jovem também para uma vida de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Jesus, quantos jovens, até para ir ao culto no templo, eles vão reclamando, Espírito Santo. Aleluia! Quantas vezes, quantos jovens retruca com seus pais e com suas mães e diz: culto de novo, alamandos na alabaçu. Oh Deus, Tu entende a ignorância, é porque ainda não houve uma experiência do céu. Espírito de Deus, traz esse moço, esta moça, esse adolescente a ter uma experiência divina. E tenho certeza, Pai, que esse pensamento de culto todo dia, de culto de novo, muitas vezes vão até contrariados, Senhor. Mas eu creio que a partir desse propósito, oh glória a Deus, oh glória a Jesus, nascerá um desejo de estar no culto, buscando com alegria, e nunca mais esses jovens vão ter vontade de ficar em casa. Isto é obra do Espírito Santo, Pai. Isto é obra divina. Quantos jovens, Pai, nunca fizeram um jejum e tem uma dificuldade horrível para consagrar um dia de jejum. Mas eu peço pela vida espiritual, porque a leitura bíblica, a oração, o culto, o jejum, ele está relacionado à nossa vida espiritual. E nessa tarde, em nome de Jesus, Deus, eu clamo a Ti, por graça
do Senhor nosso Deus, que eles possam estar consagrando a Ti, Senhor. Quero também, meu Pai, pedir, Jesus querido, meu Salvador, pela vida moral, ó Deus, de cada jovem, da mocidade, dos adolescentes. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, livra, Pai, livra os teus filhos e tuas filhas, livra da pornografia, liberta desta imoralidade, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, liberta, Pai Santo, dos sentimentos imorais. Liberta, Jesus querido, meu Deus, moças e moços que têm, ó Deus, se envolvido, escondido dos pais, ó Deus, em um relacionamento que não te agrada. Mas nesta tarde, ó Pai, eu clamo pela vida moral. Ó Deus bendito, liberta da lascívia. Ó Deus soberano, Deus forte, revela para esta jovem o pudor, a decência e a modéstia. Isto é, meu Deus e meu Pai, o caráter, ó Deus bendito, o comportamento e a simplicidade. Bendito Deus e Pai, Jesus Cristo, liberta, Pai, da imoralidade, da homossexualidade. Jesus, até mesmo dentro da igreja, o sangue de Cristo tem poder, meu Pai, para repreender os demônios, os espíritos imundos que estão por trás das imoralidades sexuais, da lascívia, dos gestos lascíveis, dos gestos obscenos. O sangue de Cristo tem poder. Amado e eterno Deus, eterno Pai, nesta tarde de oração, Jesus Cristo, Jesus amado, livra, Pai, esta moça desta imoralidade impura de ter sentimento por outra moça. Quantas vezes, meu Pai, jovens, mocidade no culto, eles vão ao banheiro juntos, Senhor. E quando chega lá um sentimento de atração pela outra, o sangue de Cristo queima esse demônio agora. Espírito imundo, sai do meio da mocidade agora em nome de Jesus. Espírito da imoralidade, ó meu Deus, quantos jovens, Senhor, sendo atraídos, seduzidos por espíritos efeminados, queima agora, Jesus, esses espíritos imundos e essa imoralidade no meio do teu povo. Jesus, quanta juventude lá fora, liberta, Senhor, da prostituição, liberta do adultério, liberta da homossexualidade, liberta da leviandade, liberta da luxúria sexual, liberta, meu Pai, liberta pelo poder do nome de Jesus, ó Deus bendito, ó Deus poderoso, ó Senhor da glória. Guarda, Pai, minhas filhas, guarda, Pai, minhas netas, que ainda são crianças, mas protege para que elas cresçam debaixo do temor e no princípio divino. Amado e eterno Deus, eterno Pai, neste momento de oração, ó Deus bendito, batiza, Espírito Santo, batiza, Senhor, milhares e milhares de jovens, adolescentes, até criança. Batiza com o Espírito Santo, batiza com fogo e poder, revestindo de autoridade. Ó meu Deus e meu Pai, o sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus tem poder.
Amado, querido Deus e Pai, tem misericórdia de nós e nos ajude, ó Deus, a viver em santidade, em pureza de espírito. Ó Deus bendito, ajuda, Senhor, os pais a acompanhar mais de perto os seus filhos adolescentes, seus netos adolescentes, nas redes sociais, o que estão por trás das telas dos celulares. Ó Deus bendito, livra, Pai, corta esse laço diabólico do inferno. Ó Deus bendito, ó Deus soberano, nesta tarde, meu Pai, concedendo a graça divina, que nós tenhamos uma juventude forte pelo poder da palavra e vencedor para vencer este mundo maligno, este mundo que jaz no maligno, este mundo de concupiscência, este mundo de miséria. Espírito Santo da verdade, ajude, meu Deus, a liderança da mocidade. Ó Deus bendito, ó Deus poderoso, ser mais espiritual, meu Deus e meu Pai, para que o jovem tenha prazer em orar, a mocidade tenha prazer em buscar a Tua face. Querido Deus, querido Pai, abençoa os coordenadores da mocidade e dos adolescentes em cada setor, em cada igreja, Senhor. Ó Deus, e aqueles que estão no mundo da perdição, estende as mãos e traz de volta a reconciliar contigo. Quantos jovens, Jesus, passaram pelas águas do batismo, quantos jovens, Pai, passaram pelas águas do batismo, e muito até receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo, foram usados divinamente pelos céus. Profecias se cumpriram, Senhor, mas eles desviaram, foram para o mundo. Traz de volta, Espírito Santo, traz de volta, Senhor, da força. Ajude esse jovem, ainda que eles se envolveram no pecado, ainda que eles se envolveram nas imundícias da carne, mas ainda há uma chance, ainda há oportunidade. Ó Deus bendito, ó Deus poderoso, ó Criador dos céus e da terra, Tu és o Deus da oportunidade, Tu és o Deus, ó Pai querido, que está pronto em perdoar. Quantas vezes, meu Pai, agora eu clamo, quantos jovens, quantos moços e moça pecaram, erraram, e Satanás o acusa de dia e de noite. E também, Senhor, aqueles que ficaram sabendo que esses moços, essas moças pecaram, ao invés de abraçar, ao invés de orar, estão acusando, difamando. Ó Deus bendito, mas eu creio que através da oração da igreja, esses moços e moças vão ser renovados e vai voltar para a Tua presença. Querido Espírito Santo de Deus, esta é a nossa oração da tarde, para a glória do Senhor. Assim, ó Deus bendito, nós oramos, Senhor, pela vida familiar, pela vida espiritual e pela vida moral da mocidade, Senhor. Meu Deus e meu Pai, ó Senhor, meu Deus, que possamos também apresentar a vida física, a vida estudantil, a vida profissional e sentimental. Deus bendito, Deus da glória, que o Senhor venha fazer grande milagre e que um grande reavivamento venha alcançar muitos corações, que jovens que estão desanimados venha se encher do Espírito Santo e da palavra e se tornar, meu Deus, Pai querido, jovens avivados pelo poder da palavra.
Assim, Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus.